Olá, professor. Meu nome é Eliana Durmi Morizita Fujizima e junto com os meus colegas Letícia Santiago Silva e Vitor Juancho, nós fizemos essa aplicação em Python, em que simula um cadastro de paciente do nosso projeto do HC. Nele, a gente conecta o projeto, os cadastros, a um banco de dados do Oracle. E com isso, a gente consegue também gerar arquivos JSON, se quiser, no próprio Python. Agora eu vou iniciar a aplicação. Pronto. Aí, de primeiro, eu consigo cadastrar um novo paciente, em que ele pede login, senha, o nome completo, o CPF e a data de nascimento. Data de nascimento tem que ser válida e todos os campos, para serem aceitos, eles precisam ser válidos. O sexo. Até agora, todos os campos a serem preenchidos, eles são obrigatórios. A partir de agora, eu posso ou não colocar os dados. Se eu não quiser colocar o dado, é só apertar Enter que ele vai para o próximo. No caso, RG eu não vou colocar. O nível de escolaridade, eu posso escolher o número dele. No caso, eu vou escolher o 6. O estado civil também eu vou colocar como solteiro. O grupo sanguíneo eu vou pular, apertando Enter. A altura também vou pular. E o peso em quilos também vai ser pulado. Aqui, no caso, ele me pede o CEP. O CEP, ele é conectado com uma API externa pública, de CEPs. Então, ao colocar o CEP, no caso, 0... Ao colocar o CEP, ele gera o logradouro, bairro, cidade, estado, puxando os dados dessa API externa pública. No caso, o paciente foi cadastrado com sucesso. Após isso, eu posso consultar os pacientes, que de primeira aparecem todos os pacientes disponíveis, e me pergunta se eu quero criar ou não um JSON. Vou criar um JSON, apertando sim. E aqui, para criar o nome do JSON, ou eu posso digitar o nome que eu quero, ou se eu apertar Enter, ele cria um nome padrão chamado pacientes. No caso, eu vou colocar o nome de completo. E ele me cria um arquivo JSON completo com todos os cadastros de pacientes. Após isso, ele pergunta se eu quero fazer uma pesquisa personalizada. Vou falar que sim. E aí ele me pergunta se eu quero buscar o paciente por ID, nome ou CPF. Vou buscar por ID. E ele me pede o valor do ID do paciente, que eu vou colocar o número 6. Que deu paciente não encontrado. E aí eu vou fazer a consulta novamente. E vou colocar pelo ID do paciente o valor 3, ID 3, que deu da Letícia. Me pergunta se eu quero gerar um arquivo JSON. Eu gero um arquivo JSON. Também posso escolher o nome, vou colocar o nome de Letícia. E ele me gera um arquivo JSON apenas com Letícia. Após isso, eu consigo atualizar os dados na opção 3. Aí ele me pergunta se eu quero por ID paciente, CPF ou RG. Vou fazer por ID de paciente. Vou usar aqui os campos que eu quero atualizar. No caso, eu vou atualizar a altura, opção 6, e o ID do paciente Letícia. A altura está 1,54, a atual eu vou colocar para 1,60. E o arquivo foi atualizado com sucesso. Vou consultar o ID do paciente Letícia. Vou gerar um arquivo JSON.
criei o arquivo JSON com o peso, na verdade, eu atualizei o peso atualizado. Aí, agora o próximo, 4, em que eu removo o paciente, vou remover a paciente por ID, vou remover o Letícia, o ID do paciente 3, ele me pergunta se eu quero ou não remover o paciente, eu removo, e ele removeu o 3 com sucesso. Após isso, apenas sair do programa e finalizo o programa. Muito obrigado, professor. Esse foi meu projeto, em que eu apresento todo o CRUD completo e a conexão dele junto com o Oracle, pelo banco de dados, a possibilidade de criar arquivos JSON e a API externa pública que eu puxei para conseguir puxar os dados dessa API externa pública. Muito obrigada.